Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez a companhia, a audiência. No programa dessa semana, vamos falar sobre Novembro Azul e a importância, principalmente, da conscientização sobre o câncer de próstata. Aqui no Brasil, o câncer de próstata é o segundo tumor mais comum entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Embora seja uma doença comum, a falta de conhecimento sobre ela, o próprio preconceito que ainda existe, refletem na decisão de muitos homens de não falarem sobre o tema e muitas vezes de não frequentarem consultórios. Quais são os principais fatores de risco? E os sintomas mais comuns? Qual a importância do diagnóstico precoce? Bom, e para falar sobre todas essas dúvidas que eu levantei na abertura e tantas outras que vão surgir ao longo dessa entrevista, tenho 3 convidados. Eu vou apresentá-los para vocês. Eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan o Dr. Jorge Abissanha, que é coordenador de oncologia do grupo Apvida. Dr. Jorge, bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Lívia, é um prazer estar aqui. A gente que agradece. Recebemos também o Dr. Alex Meller, que é urologista e professor da Escola Paulista de Medicina, a quem também agradeço a participação, Dr. Alex. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite, obrigado, Jovem Pan. Eu que agradeço, nós que agradecemos. E, de forma remota, o Dr. Ademar Paes Júnior, que é o CEO da Lifes Hub e conselheiro da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Dr. Ademar, bem-vindo, obrigada também pela participação. Eu agradeço, é um prazer estar aqui com você, Lívia, junto com a Jovem Pan. Vou começar já com dados sobre câncer de próstata. Gente, em 2023, mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata foram registrados aqui no Brasil. E conforme os dados do Ministério da Saúde, 17 mil homens morreram por causa da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, apenas 32% dos homens acima de 40 anos se preocupam com a própria saúde e 46% deles vão ao médico ao sentir algum sintoma ligado ou não, digamos assim, à doença. E eu vou começar com o Dr. Jorge, porque quando a gente fala de saúde masculina, né, doutora, a gente dá ênfase para o câncer de próstata, mas o Novembro Azul é para chamar atenção para a saúde masculina como um todo. Por que os homens têm tanta resistência de buscar atendimento médico, de procurar ajuda quando sentem algum problema acontecendo? Lívia, essa é uma pergunta muito interessante, mas o Brasil tem uma barreira cultural muito importante em relação à saúde masculina, né? Principalmente em relação ao exame físico, que é o toque retal. Então, grande parte dos homens, a maioria dos homens, ainda quando tem sintomas, não procuram um urologista, né? Não é cultural isso. Isso é uma barreira importante que a informação, programas como esse, são fundamentais para a gente vencer esse muro cultural que ainda existe no país. Sim, agora, doutor Alex, o toque retal que o Dr. Jorge citou é muito estigmatizado ainda na sociedade, mas é o mecanismo, o instrumento mais eficaz para diagnosticar a doença? Como é que é câncer de próstata, né, claro? Isso vem mudando, né? O toque retal ele ainda é importante, sem dúvida nenhuma. A barreira cultural que o Jorge comentou é realmente uma coisa a ser quebrada. Eu acho que essas campanhas do Novembro Azul ao longo dos últimos anos acabaram melhorando bastante isso. Os pacientes têm tido menos preconceito. Porém, a gente sempre lembra o seguinte: o paciente precisa fazer o toque retal associado a um exame sanguíneo que chama-se PSA, e é um exame simples, barato de ser feito. Então, hoje em dia a gente tem isso acessível na maior parte dos serviços, e esse conjunto com a consulta médica é o que faz o paciente fazer a prevenção adequadamente. É muito importante, a gente hoje tem mais conhecimento sobre o PSA, que esse exame a gente vê a evolução desse PSA. Então, é por isso que é importante o paciente não só fazer uma vez. Muitas vezes o paciente vai uma vez, e aí porque a esposa ou alguém falou para ele ir e ele não volta mais. É importante sempre acompanhar. Então, essas acho que são as 2 lições. Vá ao urologista e acompanhe o seu PSA, porque isso dá muita informação e vamos falar mais sobre a doença. A doutora Alex falou sobre as mulheres muitas vezes quase que empurrarem os homens para irem aos consultórios. Isso ainda é uma realidade, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Muitas até marcam a consulta, inclusive. E levam. E levam juntos. Para ter a garantia de que vão realmente ao consultório. Bom, vamos falar agora com o Ademar, que é CEO da Lifes Hub e que tem números para a gente. A gente trouxe, né, Ademar, agora há pouco, como os casos vêm aumentando nos últimos anos. E
com isso, consequentemente, os gastos na saúde pública ou não, com tratamentos, procedimentos cirúrgicos, também vêm aumentando. E você tem informações sobre isso para a gente, né? Exatamente. No Brasil, né, nós temos aí um volume predominante de pessoas dentro do Sistema Único de Saúde exclusivamente, né, cerca de 75% da população está no Sistema Único de Saúde e 25% está na saúde suplementar. Em ambos, né, os grupos de dados, né, nós estamos percebendo um crescimento progressivo, tanto no diagnóstico, quanto nos gastos, quanto nos procedimentos relacionados ao câncer de próstata nos últimos anos. Porém, nós tivemos ali em 2020 e 2021, 2 anos que houve uma regressão, uma redução muito grande nesse padrão por conta da pandemia Covid-19. Né? Mas esses números vêm crescendo bastante. Nós temos aqui só a título de informação, né, praticamente 36.500 casos em 2018 diagnosticados, e 44.628 casos diagnosticados em 2023. Então, um crescimento bastante alto aí para a gente poder avaliar. A gente volta a falar com a Adhemar daqui a pouquinho mais sobre essa questão dos investimentos na prevenção, porque eu acho que a gente pode falar assim, né, Jorge e Alex? Prevenção é investimento. Quando o problema está instalado, já é um gasto que não tem como a gente evitar. E eu queria mais informações a respeito de sintomas. Homens sentem o quê? E sentem alguma coisa antes de ter certeza de que está com câncer de próstata? Essa é uma pergunta muito interessante, né? O câncer de próstata, na maioria dos casos, é uma doença muito silenciosa. E quando ele dá sintomas, porque a doença já está avançada, né? Geralmente relacionado à metástase, né? Então, o sítio mais comum de metástase do câncer de próstata é o osso. Então, dores, né, fraturas, mas isso já com a doença avançada. Em casos iniciais, a imensa maioria dos homens não tem sintomas. É possível cursar com hematúria, que é sangramento pela urina, que é um sintoma comum que pode ser decorrente de outras patologias como cálculo renal, enfim, então ele pode se confundir, né? E geralmente relacionado aos sintomas de aumento prostático. Então, diminuição do jato urinário, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, tá? Que também pode ser confundida com hiperplasia prostática benigna, que não é uma doença oncológica, não é câncer. Então, os sintomas do câncer de próstata, eles geralmente são muito discretos quando aparecem, né? A não ser na doença avançada. Imagino então, doutor Alex, que o acompanhamento médico, principalmente para aqueles pacientes de grupos de risco, seja fundamental diante do fato de a doença ser silenciosa. Exato. Quem está nesses grupos de risco? Então, a ideia do check-up, ela nasceu justamente por isso que o Dr. Jorge falou. Você não tem sintomas claros e a gente chegava atrasado. Então, na verdade, lá nos anos 90, quando o PSA surgiu, a ideia foi, vamos detectar essa doença mais precocemente para conseguir curar. E nesses 30 anos que se passaram, a gente aprendeu muito sobre o câncer de próstata, né? E o principal, que o antecedente familiar do lado paterno é a grande preocupação. Então, se você tem familiares do seu lado paterno que tem câncer de próstata e também do lado paterno, se você tiver câncer de mama, a alteração genética é a mesma. Então, a gente sabe que a mama e a próstata, elas meio são análogas em termos de câncer e andam juntas. Então, se você tiver do lado paterno esses antecedentes, você precisa ficar mais atento. E é exponencial, quer dizer, quanto mais pessoas com esse tipo de câncer na sua família, vai aumentando o seu risco. Então, realmente, esse é a grande população que a gente precisa ficar atento. E nesses casos, tem uma orientação de quando o paciente deve começar a fazer esse acompanhamento junto ao médico? Sim, segundo a Sociedade Brasileira, a gente se estimula o paciente com antecedente familiar a iniciar aos 45 e o paciente sem antecedente familiar a iniciar aos 50. Essa é a programação da sociedade. Claro que isso, muitas vezes, às vezes, num check-up você acaba não respeitando exatamente essas datas, mas a ideia geral para a população é essa. Agora, doutor Jorge, qual que é o índice, a chance de cura de um paciente que consegue diagnosticar a doença precocemente? Câncer de mama se aproxima de 100%, 97%, 98%, não me lembro exatamente. É isso, doutores? 97%, algo nesse sentido. E o câncer de próstata, levando-se em consideração que é uma doença silenciosa, né, que tem essa questão também. Toda doença oncológica, quanto mais precoce você faz o diagnóstico, mais chances você tem de cura. E o câncer de próstata não é diferente, né? Geralmente o câncer de próstata ele é uma doença
causa de crescimento indolente, né, de crescimento lento, na maioria dos casos. Agora, o que a gente tem visto é que pacientes mais jovens costumam ter a doença de maneira mais agressiva. Agora, claro, não existe uma porcentagem porque depende muito de estágios, né, que você faz o diagnóstico. Mas quanto mais cedo você faz o diagnóstico, as chances de cura aumentam consideravelmente, podendo até chegar praticamente 100% em estágios muito iniciais. Sim, a prevenção, ela está ligada só a esse acompanhamento médico com frequência, quanto mais cedo possível, ou tem outras ações, outras práticas que o paciente pode adotar também para tentar prevenir o problema? Alguns estudos recentes mostraram que pacientes com melhor condicionamento físico ou pacientes que fazem atividade física com frequência têm uma discreta tendência menor do que a população em geral, né? Então, uma vida mais saudável como um todo, ela já evita você a ter uma doença oncológica. No câncer de próstata já tem trabalhos mostrando especificamente que a atividade física pode diminuir um pouco essa chance. Tá? A alimentação também, isso é muito importante, e como o Dr. Alex falou, ficar muito atento ao histórico familiar e à idade, né? Quanto mais velho é o homem, mais chance ele tem de câncer de próstata. Pra você ter uma ideia hoje, Lívia, de cada 8 homens, 1 terá câncer de próstata. Então, é um número que a gente chega a quase 15%, né, da população masculina. É uma doença com grande prevalência e que precisa ficar muito atenta mesmo. Agora, doutor Alex, eu tenho dificuldade para entender se existe algum problema de saúde que não possa ser evitado ou pelo menos amenizado com prática de atividade física e alimentação saudável. Nesse caso que a gente está discutindo, como o doutor Jorge disse, também se aplica essa regra. Sim, agregando o que o doutor Jorge falou, tem alguns estudos sobre colesterol. Então, na verdade, se o paciente controla o colesterol, tem uma tendência a desenvolver menos o câncer ou desenvolver mais tardiamente. Então, isso também que acaba encaixando nessa história de estilo de vida, qualidade de vida, melhor alimentação. Até é bom a gente falar para o público que tinha alguns estudos anteriores que falavam muito do tomate, do licopeno do tomate, do selênio, da castanha do Pará. Isso caiu por terra. Isso depois estudos mais robustos mostraram que não tinha muito efeito, né? Então, tá cheio de paciente nosso que fica, não, doutor, eu como tomate todos os dias, tal. Tomate não faz mal, mas também não dá para dizer que vai prevenir o seu câncer. Mas, em geral, o câncer, ele advém de um ambiente tóxico, que é aquela história da acidificação do metabolismo. O metabolismo meio ácido vai danificando as células e nas suas divisões elas vão saindo erradas. E isso é o câncer, na verdade. Então, por isso que você falou, você tem toda a razão, que todo o ambiente saudável vai diminuir a chance de você ter vários tipos de câncer, não só o de próstata. Outra coisa que também está claro que a obesidade piora a evolução do câncer de próstata. Então, se o paciente é obeso ou tabagista, ele vai ter uma evolução pior do câncer. Isso não quer dizer que ele vai aparecer mais câncer em quem é obeso ou tabagista, no caso da próstata em si, mas quando ele descobre, a sua evolução e tratamento vai ser mais dificultada. Sim. Então, realmente, esse é o conceito geral, né? Uma regra, né, geral de saúde. Doutora Ademar, eu não sei se esse levantamento da plataforma que o senhor coordena, se tem algo voltado para essa questão da prevenção, né? Eu estava falando agora há pouco, hora que o senhor terminou de falar, que quando a gente fala em prevenção, a gente pode falar em investimento. Quando a doença está instalada, já é um gasto que não tem como ser evitado, né? Tem alguma coisa nesse sentido? Estamos investindo em prevenção, em saúde primária, para evitar problema lá na frente? Olha, Lívia, infelizmente a resposta é não, né? Os investimentos são extremamente pequenos ainda na área de prevenção. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que 20% dos orçamentos de saúde sejam investidos em prevenção, né? Se a gente for buscar os números do SUS, a gente vai ter números inferiores a 7%, e se a gente for buscar os números da saúde suplementar, pasme, você vai ficar abaixo de 1%. Então, hoje nós vivemos ainda na saúde suplementar um modelo curativo ainda, né, onde os pacientes, né, o sistema acaba esperando o médico, o paciente ter sintomas ou, na maior parte dos casos, o médico diagnosticar quando ele vai buscar proativamente esse atendimento. No SUS um pouquinho melhor, né, mas a gente ainda tem muito para evoluir. Um dado interessante é que nos últimos anos o número de exames de PSA, né, que é um fator, como foi já falado anteriormente, ele vem crescendo num ritmo maior do que o número de procedimentos e gastos com os procedimentos cirúrgicos, né?
em que pese que nos últimos anos a gente teve aí uma aceleração em relação aos custos pelos diagnósticos que foram feitos um pouco mais tardiamente pelos efeitos negativos da pandemia, que acabou atrasando. Mas não deixa de ser uma notícia positiva o fato das pessoas estarem fazendo mais exames de rastreamento, porque, como já foi falado, os sintomas são muito tênues, né? Então, eu acho que esses 2 pontos são excelentes. Investir mais em prevenção, buscar mais orçamento, porque prioridade é sempre orçamento, né, e agenda, né? Então, a gente precisa ter agenda e orçamento mais efetivos nessa área, para que a gente possa aí ter, assim, não apenas redução de custo para o sistema, mas a gente ter mais aí, humanisticamente, um resultado mais favorável para os nossos pacientes. Com certeza, doutora Adhemar. A gente fala tanto de números, né? Trouxemos números sobre o avanço da doença nos últimos anos, a necessidade de investir em prevenção e, às vezes, quando a gente traz só números sem faces, a gente não tem a dimensão do que significa enfrentar uma doença ou como essa, né? Paciente que enfrenta um câncer de próstata. E já que a face é importante, nós ouvimos o relato do senhor Álvaro de Mesquita. Ele tem 63 anos, passou pelo tratamento e dividiu a história dele com a gente. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Meu nome é Álvaro e eu gostaria de compartilhar com vocês um capítulo inesperado, mas importante da minha vida. Eu acompanhei de perto os meus pais enfrentando o câncer. Sempre com coragem, determinação. Minha mãe superou um câncer de mama aos 72 anos e viveu até os 93. Meu pai passou também por um câncer de próstata e depois disso viveu com vitalidade até os 96. Eu lembro de acompanhá-lo em consultas e aquele ar de esperança. Eles sempre fizeram exames preventivos, então o câncer, no caso deles, foi pego no início, então eles conseguiram ter sucesso. E em novembro do ano passado eu descobri que eu estava com câncer de próstata. Eu sempre fiz meus exames anuais, desde os 50 anos eu faço, e descobri que um câncer de próstata no início. E em maio agora desse ano, de 2024, foi feita uma cirurgia. O câncer estava no início, estava encapsulado, então não foi para a corrente sanguínea, nada, então aconteceu de tirar o câncer e hoje eu me encontro bem. Nós estamos em novembro de 2024, encontro bem, não ficou sequelas nenhuma, não precisei fazer radioterapia, quimioterapia, nada. E a cirurgia, depois da cirurgia, um mês assim, a gente fica um pouco dolorido, tudo, mas o importante é a vida. E eu me sinto vivo, me sinto feliz também por ter esse cuidado, né, comigo mesmo. E eu falo muito para os meus amigos. Inclusive tem amigos meus que têm medo de fazer o exame, né, o exame anual. Então um recado aí para os homens, procurem seu médico, faça aí seu check-up anual. E um recado para as esposas, façam seus maridos procurarem os médicos. E isso salva vidas, né? Hoje eu estou aqui todo saudável, trabalhando, estou feliz. Então é esse o meu recado para vocês. Doutor Alex, é mais um caso relativamente comum, né? Um paciente que tinha casos na família e que está tendo um resultado bom no tratamento porque descobriu precocemente a doença. Isso mostra o que a gente comentou da prevenção, né? Então, ele ficou atento porque o familiar dele já tinha o câncer, começou a fazer check-up na idade correta, o colega descobriu quando o PSA começou a subir, percebeu ali que existia algum problema, e aí você faz uma sequência diagnóstica. Normalmente hoje a gente faz um exame de imagem, a gente faz quase sempre uma ressonância quando o custo permite, até a fala do Adhemar, quando não permite você vai direto para a biópsia. Se o custo permitir, você faz ressonância, biópsia, descobre o câncer. Nesse momento você já está fazendo um estadiamento com a própria ressonância, já entende o tumor, já vê como ele é e procede para a cirurgia, que hoje em dia, na maior parte das vezes, os bons resultados a gente consegue com vídeo, né? Ou seja, a videolaparoscopia ou a robótica.
não é demérito algum fazer cirurgia aberta nos rincões do Brasil, onde você precisa economizar. Eu fiz muitas cirurgias abertas, hoje a gente faz com robô, mas o robô ele trouxe um custo adicional que nem sempre a gente pode aplicar isso em toda esfera, todo ambiente. Mas agora o paciente está se recuperando bem, está com recuperação das funções físicas, né? Essa cirurgia, até acho que é legal comentar, ela tem 2 problemas, pode levar à impotência, então os pacientes têm muito medo por isso, e a incontinência, que acaba sendo até pior em termos de qualidade de vida do que ficar impotente. Mas hoje a gente consegue, com as técnicas, não só por causa do robô, mas a melhora da técnica em si mesmo na aberta, abaixar muito esses níveis. Então hoje, se você descobre a doença precocemente, você consegue fazer uma cirurgia mais econômica, isso também é uma vantagem de descobrir ela precocemente, e a recuperação do paciente é tão boa quanto a gente viu desse paciente, o Álvaro, que foi submetido a ela, né? Então, mais um dado do quanto é importante detectar cedo. Porque, como o Jorge falou, se você detecta mais tarde e o tumor já está mais avançado, muitas vezes tem que fazer uma cirurgia que é sempre radical, mas vamos dizer assim, mais radical. Então você vai acabar lesando mais as estruturas em volta e o pós-operatório tem mais sequelas. Sim, e a cirurgia, doutor, ela é um passo inevitável quando há o câncer de próstata, ou não? A gente tem mais de uma modalidade de tratamento, né? Mas, assim, como cirurgião, né, eu acabo tendo um viés. A gente acredita que a cirurgia dá um resultado um pouco melhor em termos de cura. Tem trabalhos que falam em torno de 10, 15% mais cura, mas eu acho que a mensagem principal é que o câncer de próstata hoje ele é cada vez mais um tratamento personalizado. A gente tem que ver o paciente. É muito diferente se você tem 60 anos, é ativo fisicamente, é bem casado, quer fazer sexo, e se você tem 75 anos, descobriu um câncer, não tem atividade sexual, eventualmente você pode fazer um tratamento alternativo, menos agressivo. Sim. Então você tem que realmente olhar caso a caso, em termos de saúde geral, em termos do perfil da doença e do que você propõe para tratar. Queria saber um pouco mais desses outros tratamentos, Dr. Jorge. Uma outra possibilidade que é discretamente inferior, de fato, à cirurgia é a radioterapia, né? É uma modalidade de tratamento com bons resultados, mas menos invasiva. E como o Dr. Alex falou, é importante individualizar o paciente. Então você tem um paciente com comorbidades, com risco cirúrgico maior, né? Onde a questão sexual tem uma menor importância, a radioterapia é uma opção. E outros tratamentos complementares como o bloqueio da testosterona, né? Que muitas vezes é necessário. Muitas vezes a gente faz a cirurgia com o objetivo de evitar que a gente tenha que fazer o bloqueio da testosterona posterior, né? Por isso da importância do diagnóstico precoce. Agora, alguns pacientes onde a doença está mais avançada, enfim, você vai ter uma lesão ali maior no procedimento cirúrgico daquela topografia da próstata, a gente pode fazer radioterapia com bloqueio de testosterona após, que enfim, causa também algumas sequelas ao paciente, principalmente em relação à atividade sexual, né? Esses pacientes não vão conseguir ter atividade sexual se forem submetidos ao bloqueio da testosterona naquele período, né? Então, a importância do diagnóstico precoce, além de aumentar a chance de cura, diminui também as chances de sequela e de qualidade de vida daquele paciente. A vida é o mais importante, mas assim como no câncer de mama, a gente falou sobre isso aqui no Jovem Pan Saúde muito recentemente, agora em outubro, né? Mês anterior. Uma das primeiras preocupações da mulher é quimioterapia, vou perder o cabelo. Acredito que, no caso dos homens, a impotência também seja uma das principais preocupações. O que dizer para homens, nesse momento que estamos acompanhando, ficarem preocupados, mas não se desesperarem diante dessa possibilidade, não deixa de ser uma possibilidade. Claro, é claro que o tratamento ideal, ele é objetivando a cura da doença e que aquele paciente não tenha alteração da sua qualidade de vida. Agora, dependendo do estágio da doença, nem sempre a gente consegue associar essas duas coisas. Então a gente, claro, objetiva um tratamento com menos dano à qualidade de vida do paciente, mas claro, objetivando a cura em pacientes que ainda são curáveis, né? Grande parte dos pacientes, uma boa parte, já procuram um consultório, já com uma doença avançada e já com uma doença incurável. Então, os danos à qualidade de vida, infelizmente, são maiores, né? Agora, se você fizer o diagnóstico precoce, tiver um bom acompanhamento, além do aumento da chance de cura, os danos à sua qualidade de vida são bem inferiores. Pode falar, doutor. O que a gente pode agregar para deixar os homens menos preocupados aqui, a evolução do tratamento da impotência também foi grande. Então hoje a gente tem medicações, os conhecidos
Viagras da vida e outros primos dele, temos injeções e temos a prótese peniana. Então, tem na verdade, possibilidades. Tem possibilidades, e mesmo para incontinência, mas a impotência não deve afastar você de procurar o médico e de se cuidar, porque depois você vai ter tratamento para isso, e os tratamentos bastante efetivos. Sim, é preciso estar vivo, né, para ter acesso a todos os tratamentos. Doutora Adhemar, queria fechar com a sua participação. Eu sei que essa pesquisa é muito ampla, sobre a qual você trouxe alguns dados aqui para a gente, mas qual que é a mensagem geral desses levantamentos a respeito do câncer de próstata, prevenção, tratamentos aqui no Brasil? Para onde estamos indo como poder público e para onde deveríamos estar indo para evitar um problema maior? Olha, Lívia, os dados são muito claros, né? A população brasileira está envelhecendo, né? E o envelhecimento populacional requer mais investimento em saúde, porque os gastos em saúde, eles ocorrem nos anos nas idades mais avançadas, né? Isso já é bastante conhecido. Então, nos próximos anos, tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública, nós vamos precisar de mais investimento em saúde. E esse investimento ele precisa ser inteligente, né? A prevenção, o diagnóstico precoce, ele precisa estar organizado e eficiente para que a gente possa dar para os pacientes que não consigam, né, fazer esse diagnóstico precoce mais opções de tratamento. Por exemplo, se nós conseguirmos ter uma eficiência de gastos com prevenção e diagnóstico precoce, seguramente nós teremos mais recursos para investir em tecnologias avançadas, como cirurgia robótica, como diagnósticos com exames como ressonância magnética e etc. Então, a inteligência da distribuição numa população que está claramente envelhecendo precisa ser levada em consideração. E o segundo ponto é que o Brasil está saindo da sua janela demográfica, né? O que é isso? Nós vamos ter em breve mais pessoas dependentes do que pessoas economicamente ativas. E isso torna como uma estratégia de país nós cuidarmos mais das pessoas para que elas passem mais tempo saudáveis e não apenas do ponto de vista humano, de elas viverem melhor, mas do ponto de vista econômico para o país também. Essas pessoas precisam passar mais tempo em plenas condições de produzir e gerar riqueza nesse país, tanto para que a gente possa desenvolver a saúde suplementar, quanto a gente possa gerar tributos aí para o nosso SUS. Importantes conclusões, doutora Adhemar. Queria agradecer a participação de todos vocês nesse Novembro Azul, assunto muito importante. Falamos com o doutor Jorge Absanra, coordenador de oncologia do Grupo Apvida. Obrigada, doutor. Até a próxima. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui na Jovem Pan. Falamos também com o doutor Alex Meller, urologista e professor da Escola Paulista de Medicina. Até a próxima, bem-vindo sempre, doutor, obrigada. Obrigado pelo convite, conte com a gente, precisando. Com certeza. Estamos por aqui. Contaremos outras vezes. Doutor Adhemar Paes Júnior, médico radiologista, conselheiro da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica e CEO da Lifes Hub, obrigada pelos dados, pelo levantamento compartilhado conosco. Doutor, bem-vindo sempre. Eu agradeço e é sempre importante trazermos esses dados objetivos para que a gente tenha conclusões melhores. Com certeza. E a você que esteve conosco no programa de hoje, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a gente, é só nos enviar um e-mail. Anota aí, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.